Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de resolução de questões da VUNESP. Curso Resolução Questões VUNESP. Esse nosso curso ele atende tanto ao concurso de Alagoas, que ocorrerá, sem ser neste próximo final de semana, no outro, como também o concurso do Estado de São Paulo, que ocorrerá aí no início do ano que vem, de 2020. Curso de resolução de questões VUNESP. Então, nós estamos aqui no módulo administrativo, direito administrativo. Essa é a nossa quarta aula deste módulo. Nesse módulo, vamos tratar exercícios de responsabilidade civil do Estado, uma responsabilidade extracontratual civil do Estado e também do controle, Controle. Vamos então em mãos, os senhores vão ter em mãos o material, o arquivo que eu já lhes enviei, e vamos dar início com o exercício 1. Com a instituição do Estado de Direito e a consequente submissão da ação estatal aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, a ação estatal é submissa aos limites impostos. Os sistemas passaram a disciplinar o regime de responsabilização dos atos que, praticados pela administração, causam danos a terceiros. A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinadamente ocorre. Então, o que nós temos para tratar a respeito da responsabilidade civil, o início, nós temos que fazer um quadro evolutivo. Então, vou fazer aqui um breve quadro evolutivo. Os senhores sabem que os pressupostos da responsabilidade é um ato, que pode ser tanto um omissivo, como um ato comissivo, um nexo de causalidade e um resultado. Então, havendo estes pressupostos, nós teremos, consequentemente, o dever advindo, o dever que advém do dano causado, o dever de ressarcir, de ser a responsabilidade, na verdade. O dever, esse dever é a responsabilidade. Dever de reparar aquele dano, é isso. A responsabilidade. Então, estão os pressupostos. No primeiro momento, os senhores têm que pensar que o Estado, ele não tinha, ou a ele não se conferia o dever de reparar eventuais danos. Não havia que se falar em responsabilidade dos atos estatais. Esse é o primeiro momento. Então, eu vou passar aqui de forma resumida, mas eu vou, aos poucos, especificando estes pontos no decorrer da nossa aula. Primeiro, é a irresponsabilidade estatal. Segundo, que encontra a irresponsabilidade estatal, na verdade, ela ressoa, vamos dizer dessa maneira, naquela máxima que o rei não erra. The king can do no wrong. Gastei meu inglês, hein? O rei não erra. O rei não pode, o Estado não erra. No segundo momento, nós passamos a ter uma responsabilidade, mas uma responsabilidade estatal, mas da mesma forma que os particulares. É uma responsabilidade subjetiva. No terceiro momento, nós observamos já que esse momento, vamos dizer assim, que esta solução, ela não é adequada.
Então, nós vamos ter uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa por culpa do serviço, falta anônima. Falta anônima. Nas hipóteses de omissão, se causa um dano. Nas hipóteses de omissão, se tem um dano. Nas hipóteses de omissão, há que se ter uma responsabilidade administrativa. Há que se indenizar o particular que tenha sofrido dano. E, por fim, nós temos a responsabilidade integral objetiva, que comporta duas espécies, que se expressa em duas dimensões ou com dois vértices. Vamos dizer que ela pode ser calcada com base no risco administrativo ou então calcada no risco integral. A diferença dessas duas vertentes da teoria da responsabilidade objetiva é que, enquanto a primeira admite algumas excludentes, a segunda não as admite. Ótimo. Então, vamos aqui tirar uma foto do nosso quadro. Vamos tirar uma foto do nosso quadro. O sistema jurídico brasileiro não admite a responsabilização civil do Estado pela prática de ato jurisdicional. Isso, em regra, é verdade, mas duas situações: a prisão indevida e a prisão além do prazo. Então, é devido à responsabilização civil. Segundo o STJ, o notário responde exclusivamente pelos danos que no exercício da função pública causem a terceiros. Nós já temos aí um posicionamento assentado, uma tese assentada pelo STF, de que a responsabilidade em atos, em se tratando de atos de notários, a responsabilidade do Estado pelos danos causados pelos notários é objetivo, do Estado é objetivo. E, devendo o Estado se voltar contra o notário para se ver ressarcido daquele adimplemento a que foi obrigado, correto? Aquele adimplemento a que foi obrigado. E se não faz, há que se falar, inclusive, em improbidade administrativa, correto? Vamos abrir aqui que eu vou citar para os senhores. Mas, nos termos da 8935, a responsabilidade dos notários, ela sempre, agora, no atual momento, ela era tida como responsabilidade subjetiva, né? Na letra A, nós temos, então, as exceções por prisão, né? Tanto por erro judiciário, quanto a prisão além do tempo. O artigo 22 diz que a responsabilidade dos notários é subjetiva, né? Os notários oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo. Segundo o STJ, o notário responde exclusivamente pelos danos que, no exercício da função pública, exclusivamente. Essa resposta ela é meio estranha. Essa letra B ela é estranha. Mas, senhores, tenham em mente isso. Deixe-me só localizar aqui. Só um minutinho. Responsabilidade dos notários, STF. Responsabilidade dos notários.
Agora, 27. Então, vamos lá. O plenário do STF reafirmou a jurisprudência da Corte, em 27 de fevereiro de 2019, segundo a qual o Estado tem responsabilidade civil objetiva para reparar danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções cartoriais. Por maioria dos votos, o colegiado negou provimento ao recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em sede de repercussão geral, e assentou ainda que o Estado deve ajuizar a ação de regresso contra o responsável pelo dano, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Aí é o caso de Santa Catarina, o recurso foi interposto pelo Estado de Santa Catarina, porque o Estado de Santa Catarina havia sido condenado a indenizar um usuário dos serviços notariais e de registros, foi especificamente uma pessoa. Essa questão específica, se não me... Vou elencar o caso em linhas amplas, genéricas. Me parece que uma pessoa, ela faleceu, ela tinha alguma questão específica na certidão de nascimento ou no registro civil das pessoas naturais. Em virtude disso, não se pôde ou não se teve, houve alguma questão, ou foi emitida uma certidão de óbito com dados distintos dos dados constantes no cadastro do INSS, em razão dessa incompatibilidade dessas informações. Isso é um resumo, obviamente. A pessoa, o cônjuge sobrevivente, ele não recebeu a pensão por morte durante um período de, me parece, 2 a 3 anos. A situação foi essa. Então, o Estado foi condenado pelo Estado de Santa Catarina contra o acordo que entendeu que o Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, responde objetivamente pela reparação de tais danos em decorrência do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Olha que repercussão aqui no nosso âmbito, na nossa seara. Segundo a argumentação, a pessoa física do tabelião do notário é quem deveria responder. Isso quem diz o Estado de Santa Catarina, né? A pessoa física do tabelião ou oficial do registro é quem deveria responder pelos prejuízos causados a terceiros no exercício da atividade notarial. O caso concreto envolve uma ação ordinária com pedido de indenização feito por cidadão em decorrência de erro de cartório na emissão de certidão de óbito de sua esposa. Foi isso. O julgamento teve início na sessão extraordinária, na quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. O relator ministro votou pela negativa de provimento ao recurso para manter o acórdão do TJ de Santa Catarina e reconhecer que o Estado objetivamente responde objetivamente pelo dano. E aí nós temos, isso aqui é muito, muito importante. Primeiro a votar na sequência do julgamento na sessão ordinária, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator, dizendo que a responsabilidade do Estado é direta, primária, solidária. E a ministra Carmen Lúcia destacou que tirar do Estado a responsabilidade pela reparação deixaria o cidadão desprotegido, pois caberia a ele a incumbência de comprovar a culpa ou dolo do agente. O problema é porque, na 8935, a responsabilidade do agente é subjetiva. Aí, vamos adiante. Aí temos aqui a tese, que é o que nos interessa. O plenário aprovou a seguinte tese para fins de repercussão geral. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães, registradores, oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Ok? Letra C. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos será subjetiva quando o dano for causado a terceiro não usuário do serviço. Falso. As pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviço público, elas têm, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, responsabilidade objetiva. E essa responsabilidade, ela se estende, inclusive nas hipóteses de dano causados a terceiros não usuários do serviço. Correto? Danos não usuários do serviço. Deixa eu ver aqui.
Só vamos colocar aqui responsabilidade causada a não usuários. Nós temos ainda um julgamento do STF, olha só. Em 2009, o STF definiu que a responsabilidade civil objetiva dever de indenizar danos causados, independentemente de culpa, das empresas que prestam serviço público, mesmo em relação a terceiros, ou seja, não usuários. A maioria dos ministros negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Aviação São Francisco. O recurso com repercussão é o RE 591874. O recurso com repercussão geral, reconhecido por unanimidade, se baseou em incidente ocorrido em 1998 na cidade de Campo Grande, entre ônibus e ciclista. O RE discutiu se a palavra terceiros também alcança pessoas que não se utilizam do serviço público. Isso porque a empresa alegava que o falecido não era usuário do serviço prestado por ela. Então, o ministro Ricardo Lewandowski negou o prosseguimento ao recurso, tendo sido acompanhado, dizendo que é obrigação do Estado reparar os danos causados a terceiros, usuários ou não usuários, correto? Em razão de atividades praticadas por agentes. Hoje em dia, pode-se dizer que a responsabilidade é a regra e a irresponsabilidade é a exceção. Então, isso aqui é muito importante. A maldade humana não tem limites. Olha o que a empresa disse no voto. Só estou fazendo um breve resumo, porque essa questão específica desse voto aqui, eu estou vendo agora. A vítima, enquanto empurrava sua bicicleta, não foi atropelada pelo ônibus, caiu sob o veículo. Isso está no site do STF. Uma vez que o impacto ocorre da metade do ônibus para trás. Além disso, a companheira do falecido afirmou perante o juiz que seu companheiro poderia estar alcoolizado. Nossa, como pode? Ele caiu debaixo do ônibus, a empresa afirma isso, que ele caiu sob o ônibus, né? Vamos adiante. Letra D. A responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos lícitos ocorre quando expressamente previsto em lei ou a conduta estatal causa sacrifício desproporcional ao particular. Isso é verdade. Então, atos, exatamente, ocorre quando expressamente previsto em lei ou quando a conduta isso é verdade, foi a resposta. Então, é isso mesmo, né? A responsabilidade por atos lícitos com base no princípio da isonomia, isso é verdade. Então, essa é a resposta correta. A responsabilidade civil extracontratual por atos lícitos ocorrerá quando expressamente previsto em lei ou a conduta estatal causa sacrifício desproporcional ao particular. Por exemplo, um exemplo de ato lícito é a empresa, a concessionária, ela vai construir uma via e são causadas rachaduras na casa. Então, a responsabilidade civil extracontratual por um ato lícito. Não é que se fala em ato ilícito ali nessa situação. Letra E, a responsabilidade civil do Estado por danos de natureza contratual é da modalidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo. A responsabilidade civil por danos de natureza. Não. Danos de natureza contratual é natureza extracontratual. Extracontratual. Natureza contratual é subjetivo. Tá bom? Então, aqui, resposta letra D. 2. A respeito da responsabilidade civil extracontratual, é difícil essa questão, essa prova é difícil. As provas da UNESP são provas difíceis. 2. A respeito da responsabilidade civil extracontratual, que estamos tratando, assinale a alternativa correta. Em casos de danos causados por má execução de obra pública por empresas a terceiros, de obras por empresas a terceiros, a empreiteira responderá primariamente de maneira subjetiva, havendo, contudo, a responsabilidade subsidiária. Pessoal, nessa hipótese, é aquilo que eu disse aos senhores. A responsabilidade
a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço, ela é objetiva, assim como da pessoa jurídica de direito público interno. Antes de nós vencermos, nós temos que diferenciar essa questão, nós temos que diferenciar o seguinte: se se trata de fato da obra, ou seja, fato da obra, a responsabilidade independe de quem está executando a obra, né? Por exemplo, essas rachaduras ocasionadas em imóveis em virtude de obra em vias públicas, né? Então, nesse caso, o executor, agindo com todo o cuidado, ocorrem as rachaduras. Independe de quem está executando a obra, se é a própria administração ou terceira contratada. A responsabilidade é sempre da administração, objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Fato da obra. E se for má execução da obra? A respeito da responsabilidade em caso de danos causados pela má execução de obra pública, má execução. Como funciona? Nessa situação, interessa saber quem está executando a obra. É a administração? Aí a administração responde objetivamente, com fundamento 37, parágrafo 6º. E com direito de regresso. Se quem causa o dano, o ato danoso, for uma empresa particular, sendo ela executora, aí ela responde perante a vítima. E nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. Discordo desse posicionamento, mas enfim. Acho que não. Acho que nesse caso a responsabilidade é objetiva. Em ambos os casos. Essa tese é uma tese interessante para a pessoa para os advogados aí que defendem, né, as empresas, né? Mas para o cidadão isso não é adequado. Então, a primeira situação. Em caso de danos causados por má execução de obras públicas por empresa a terceiros, a empreiteira responderá primeiramente de maneira subjetiva, havendo, contudo, a responsabilidade subsidiária do Estado. E, por incrível que pareça, essa foi a resposta. Resposta 2A. Resposta 2A. Resposta 2A. Então, nós temos que saber o seguinte, diferenciar fato da obra. Dano, vamos imaginar o seguinte, dano por obra pública, questão 2. Dano por obra pública. Dano por obra pública. Fato da obra. Fato da obra. Fato da obra. Responsabilidade é fato da obra. É a rachadura. É o exemplo. Rachadura. Aí, não importa quem está executando. Não importa o executor. A responsabilidade sempre objetiva. Responsabilidade objetiva de quem? Do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado. Risco sob a modalidade risco administrativo. Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado sobre o risco administrativo. 2. Fato do serviço. Fato do má execução da obra. Na execução da obra. Na execução da obra. Na execução da obra. Nessa situação, quando se tem a má execução da obra, quem executa? Há que se perguntar. Quem executa? Terceiro, aí se for terceiro, a responsabilidade será subjetiva. Subjetiva. A responsabilidade será subjetiva e subsidiária do Estado. Subsidiária do Estado. E se for
o Estado que executa, aí a responsabilidade é objetiva. Estado. Objetivo. Então, o fato da obra ou uma execução da obra. Responsabilidade independe de quem executa. Então, vamos colocar aqui fato da obra. Independe de quem executa. Depende de quem executa. Depende de quem executa, correto? Então, se for fato da obra, a responsabilidade extracontratual da administração independe de quem executa, a responsabilidade é objetiva. Se for má execução na obra, há que se perquirir quem executa, e se é terceiro que executa, a responsabilidade será subjetiva, e se quem executa for a administração, aí será objetiva na modalidade risco administrativo. Risco administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado. Risco administrativo. A pretensão de responsabilização do Estado por dano extrapatrimonial prescreve em 5 anos. Prescreve em 5 anos. A letra C, o STF pacificou o entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária e subjetiva do Estado, falsa responsabilidade objetiva, como eu disse aos senhores, é a tese de repercussão geral. Letra D, responsabilizado o Estado por ato culposo do servidor público, surge para a administração o direito de regresso a partir da sentença, sendo a pretensão de ressarcimento imprescritível. Não. Aqui, por ato culposo do servidor público. O seguinte, nós temos também essa tese como tese de repercussão geral. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificadas na lei de improbidade administrativa. A questão é que a questão fala em ato culposo. 8 de agosto de 2018, nós temos aqui. São imprescritíveis as ações de ressarcimento por ato doloso de improbidade. O STF decidiu nessa quarta, 8 de agosto de 2018, que são imprescritíveis ações de ressarcimento ao erário em caso de prática dolosa de atos de improbidade administrativa, com a seguinte tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa. Mas aqui não falou, mas não é ato culposo, é ato doloso. Não falou que era improbidade, né? Segundo a legislação, é objetiva a responsabilidade civil dos tabeliães de protesto por danos causados a terceiros? Não, a dos tabeliães já era subjetiva há muito tempo, desde a 9492, que a lei 94 é de 95, lei 9492, vamos lá, 9492, que é de 97, desde 97, a responsabilidade dos tabeliães de protesto já era culpa. Nos termos do artigo 38. Os tabeliães de protesto de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo. Subjetiva desde 97. Então, falso. Ótima questão, VUNESP 2019. Hein? Uma determinada empresa pública que desenvolve atividade econômica em sentido estrito praticou um ato que provocou danos. Empresa pública, via de regra, pode-se afirmar que a responsabilidade extracontratual da referida será subjetiva. Letra subjetiva.
Vamos lá. Ó, agora eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. A ação for proposta contra o Estado por ato do tabelião, a responsabilidade objetiva e o prazo para a propositura é de 5 anos. Nós temos que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães, registradores oficiais, que no exercício de suas funções causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa sob pena de improbidade administrativa. Ok. Se a ação proposta diretamente em face do tabelião ou notário, a responsabilidade é subjetiva, o prazo é de 3 anos. Os notários e oficiais de registro civil são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, artigo 22 da 8935, tudo bem? E o parágrafo único prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. E é constitucional esse dispositivo. Então, é assim, essa é a regra. Vamos lá. Dizer o direito. Essa informação eu lhes trago do site Dizer o Direito. O Estado responde objetivamente pelos danos causados. Então, o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliões oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causem a terceiros. E qual é o tipo? A responsabilidade objetiva. Responsabilidade civil e direta e primária pelos danos que tabeliões oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causem a terceiros. É o STF, plenário, ORE 842-846 do Rio de Janeiro, julgado em 27 de fevereiro de 2009, repercussão geral informativo 932. Qual é o tipo de responsabilidade objetiva? Ação de regresso, que se o Estado for condenado a pagar a indenização à vítima, ele tem o dever de cobrar de volta do tabelião ou registrador o valor que pagou. Em outras palavras, depois de pagar a indenização, o Estado deve obrigatoriamente ajuizar a ação de regresso contra o responsável pelo dano. Se o Estado não ajuizar a ação de regresso, os agentes públicos responsáveis, eles poderão responder pelo ato de improbidade. Nessa ação de regresso, o Estado, para ser indenizado, deverá comprovar que o tabelião ou o registrador agiu com dolo ou culpa. Qual é o tipo de responsabilidade? Civil, sim, por dolo ou culpa. Trata-se de responsabilidade subjetiva. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. E sim, a pessoa pode ajuizar contra o tabelião? Pode, claro que pode. Se ela for proposta contra o Estado, a responsabilidade é objetiva. O prazo prescricional é 5 anos e ela receberá por precatório, né? Ou RPV, que é aquele regime requisição de pequeno valor, precatório ou requisição de pequeno valor. E, se for proposta contra o tabelião registrador, a responsabilidade é subjetiva, o prazo é prescricional de 3 anos e receberá por execução comum. Então, de um lado, ou por uma forma ou por outra, né? Há ônus e bônus, né? Então, a letra 3, a questão 3 é a letra B. A questão 4, com relação à responsabilidade civil dos agentes públicos em eventual ação regressiva, é correto afirmar que depende da atuação culposa do agente e da condenação anterior do Estado, não sendo vedado o seu ajuizamento, quando do falecimento do servidor responsável pelo dano. Letra A, resposta correta. Isso é verdade. Por quê? Os herdeiros vão responder, porque as ações de indenização são imprescritíveis e os herdeiros respondem até a força da herança. Então, ele tem, sim, a letra A é a resposta correta. Né? Então, ele responde subjetivamente, né? Os termos do artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que são prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Então, a ação regressiva pode ser ajuizada
ainda que o servidor não mais exerça o cargo, né? Caso o agente causador do dano já tenha falecido. Então, é isso que os senhores têm que ter em mente nessa questão. A responsabilidade civil da administração pública é objetiva. A responsabilidade civil do servidor público em serviço é subjetiva, a ação regressiva da administração pública, né? Então, é isso mesmo. Questão 5. Vamos aí para a questão 5. Conforme o ordenamento jurídico pátrio, pode-se afirmar sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Questão 5. Então, conforme o ordenamento jurídico pátrio, pode-se observar sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado. Não há nexo causal entre a conduta da administração e o dano decorrente da força maior, razão pela qual, em tal situação, não se pode falar em dever de indenizar, ainda que provado que a culpa anônima do serviço ocorreu para o evento. Nessa situação, nas hipóteses, isso a letra E é falsa, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Se lícito o ato do agente público que causou o dano, este só implicará dever de indenizar se for antijurídico, ou seja, anormal e especial. Essa é a resposta à letra B. Isso se assenta na doutrina da professora Maria Silvia. Então, vamos aqui agora comentar. Não haverá dever de indenizar, letra B é a resposta. 5, letra B. Não haverá dever de indenizar nos casos em que o princípio da igualdade de todos na distribuição do ônus e encargos sociais deva ceder diante do interesse da continuidade. Não. Letra D. Ela não se afasta pela culpa exclusiva da vítima, uma vez que é suficiente para o nexo causal, nem sempre. A professora Maria Silvia, na letra B, ela diz o seguinte, regra geral, não há que se falar, naquelas hipóteses de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, há que se falar em excludentes de nexo causal. Força maior, caso fortuito, ação exclusiva do agente, né, da vítima, exclui-se o nexo causal. Mas, né, se provado que a administração prestou um serviço mais ineficiente, atrasado, ou não prestou o serviço, o qual concorreu para o evento danoso, haverá o dever de indenizar, né? Então, vamos supor, houve uma enchente, uma criança foi atingida e foi diagnosticada com leptospirose e vem a falecer. A família demonstra que os serviços de tratamento de esgoto e escoamento de água foram mal prestados, então haverá direito à indenização, pois, embora as chuvas torrenciais, provento, fosse maior, esse fato por si só, ainda que provocasse uma enchente, não desencadearia nenhuma doença, né? Então, em razão da culpa anônima, o particular sofre um dano muito superior às consequências da chuva. Então, a criança teria sido contaminada tão somente pela chuva? Não. Então, houve culpa do serviço aí que contribuiu para que o dano ocorresse. Então, nessa hipótese, nós temos que, nas hipóteses de omissão, nós vamos adotar a teoria da culpa administrativa, né? Pela falta de serviço, que compreende a não prestação do serviço, o atraso do serviço ou a má prestação defeituosa. Ou que também é conhecido como culpa anônima, porque não se aponta o agente, ela é uma evolução da subjetiva, né, que era aquela que foi a primeira em que o Estado tinha alguma responsabilidade. Agora, a letra B é a doutrina da professora Maria Silvia. Quando o dano é provocado por uma situação lícita, não há, via de regra, qualquer direito à indenização. O código particular pode sofrer prejuízo específico e anormal em relação aos demais, em decorrência do princípio da isonomia, tal particular merece ser ressarcido. Então, por exemplo, construiu um hotel em frente. É o exemplo da rachadura do prédio. Aquela ação, construir uma rua é um ato lícito e aquilo causa um dano. Mas esse dano, ele é considerado pela professora Maria Silva antijurídico, porque ele fere a isonomia dos administrados, porque ele é anormal e específico aqui, e por isso o Estado tem o dever de indenizá-los, né? Acho isso muito equivocado, mas, enfim. Quem sou eu para discutir com a professora Maria Silvia Zanello de Pietro? Nesse sentido, Maria Silvia Zanello de Pietro, o Estado só responde porque, na verdade, não é relevante se é lícito ou é ilícito
esse juízo de valor, ela quer trazer um juízo de valor para a conduta, para fundamentar o dever de indenizar, mas isso é desnecessário, porque a responsabilidade é objetiva, não há que se perquirir juízo de valor a respeito da ação. Causou dano? É isso que deve ser perguntado. Tudo bem? Nesse sentido, Maria Silva Zanelli de Pietro, o Estado só responde se o dano decorrer de ato antijurídico. O que ela entende com isso? Ato antijurídico não pode ser entendido para esse fim como ato ilícito. Então, ato antijurídico é diferente nesse contexto, pois é evidente que a ilicitude ou licitude do ato é relevante para os fins de responsabilidade objetiva. Caso contrário, danos decorrentes à obra pública nunca seriam indenizados. Somente se pode aceitar como pressuposto a responsabilidade objetiva a prática de ato antijurídico, esse mesmo sendo lícito, pois entendido como ato causador de dano anormal e específico a determinadas pessoas, rompendo o princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais. Por outras palavras, o ato antijurídico para fins de responsabilidade objetiva é o ato ilícito, e o ato ilícito que causa dano anormal ou específico. Tá tudo bem? Então vamos lá para a questão. Então, não haverá dever de indenizar, falso. Nos casos em que o princípio da igualdade de todos antes da questão do... Não, isso haverá sim. Ela não se afasta pela culpa exclusiva da vítima? Não. Na teoria objetiva calcada no risco administrativo, a culpa exclusiva afasta, que era o nexo causal. Então, vamos lá na questão 6 agora. Em relação ao tema da responsabilidade extracontratual do Estado, é correto afirmar sobre a teoria do risco integral. A teoria do risco é a teoria objetiva, teoria do risco. Falou em teoria do risco integral, vocês vão pensar danos ambientais, danos nucleares. A teoria do risco integral é a modalidade mais branda? Não, a do risco administrativo é a modalidade mais branda. Na teoria do risco integral, também conhecida como teoria do risco administrativo, falso, são distintas. Na teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado não se sujeita às excludentes de responsabilidade, podendo ocorrer até mesmo quando a culpa é própria da vítima. Sexto. Perfeito. A teoria do risco integral situa-se no início da história do direito administrativo, não, a subjetiva que sim. A teoria do risco integral apresenta diversas hipóteses de aplicação na Constituição, sendo afastada a responsabilidade do Estado por danos causados. Falso, falso, falso. Letra C, resposta da questão C. Não há, no risco integral, não há excludente. Culpa exclusiva, fato de terceiro. Culpa exclusiva, fato de terceiro, caso fortuito, força maior, é necessário apenas comprovar ato, dano, nexo, atos terroristas. Teoria do risco integral não admite hipótese de excludente atenuante, é usado no Brasil somente como exceção, danos nucleares. A teoria do risco administrativo, ela também é conhecida, não, como teoria objetiva, não. A teoria do risco administrativo é uma vertente da teoria objetiva. Então, elas não se confundem, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos lendo. 7. Empregado de empresa de ônibus, prestadora de serviço público de transporte passageiro em município, já sei que é uma pessoa jurídica, prestadora de serviço público, dirige o veículo da empresa legatária, colidiu com um veículo particular estacionado, causando prejuízo. Nessa hipótese, a responsabilidade civil pelo ressarcimento do dano suportado pelo particular proprietário será objetiva da prestadora de serviço. 7, letra E. Sétima, a letra E. Vamos adiante. Oitavo. Na hipótese de empregado de agência reguladora que no exercício de sua autarquia de fiscalização e monitoramento de execução do contrato de delegação de serviço público, causada na terceira, haverá em tese responsabilidade civil extracontratual. Ótima pergunta. Autarquia especial, portanto, é objetiva da agência reguladora. Foi considerada a agência reguladora como pessoa jurídica prestadora de serviço público, né? Não, perdão, pessoa jurídica de direito, as pessoas jurídicas de direito público, autarquia, tá? A primeira parte do artigo 37. A autarquia especial, portanto, possui autonomia e responsabilidade pelos danos que causarem a terceiros, né? Objetiva. As pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, ela não fala da direta ou indireta, porque nós temos as diretas
E como é indireta, a autarquia é uma indireta, né? Nós já vamos ver isso no nosso curso de organização. 9. Mas é fácil essa questão. Então, a 10 é objetiva da agência reguladora. 9. Empresa de ônibus permissionária do Serviço Público de Transporte Intermunicipal, ela é permissionária. Envolveu-se em acidente de trânsito em rodovia estadual, exploradora por concessionária, tendo um de seus veículos, durante a prestação do serviço de transporte, colidido com um automóvel particular, provocando danos materiais e o falecimento de um dos ocupantes do carro. De acordo com a jurisprudência do STF, a permissionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros poderá ser objetivamente responsabilizada pelos danos provocados em razão do acidente, ainda que as vítimas não sejam usuárias do serviço por ela prestado. Correto? Nós já falamos isso, é a letra E, 9, letra E. Então, é isso mesmo, né? Responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço público, concessionário ou permissionário do serviço de transporte coletivo. É responsabilidade objetiva em relação a terceiros não usuários, nós já vimos isso. A inequívoca presença de nexo de causalidade entre o ato e o dano ao terceiro não usuário é a condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Correto. Vamos lá para a questão 10. Um agente do meio ambiente envolveu-se em acidente de trânsito dentro dos limites territoriais de seu local, vindo a colidir veículo automotor oficial com veículo particular de um dos visitantes do Parque Público Municipal. De acordo com o registro, o acidente teria sido provocado por negligência do servidor municipal. Nessa hipótese simples, há a responsabilidade objetiva do município em reparar o dano comprovadamente sofrido pelo particular em decorrência dos fatos, cabendo ainda ao ente público instaurar procedimento próprio para a apuração da responsabilidade administrativa do servidor, com vistas ao ressarcimento do erário pelos prejuízos sofridos como resultado de sua possível conduta negligente. 10, letra A, aplicação do artigo 37. Tranquilo. 11, muito fácil. Depois que nós já entendemos ali os principais, né? Suponha-se que o veículo de uma sociedade de economia mista, não prestadora de serviços típicos, por estar em excesso de velocidade, colhida com outro veículo. De particular, é possível afirmar que, nesse caso, a responsabilidade civil da sociedade de economia mista é subjetiva, porque a Constituição Federal expressamente prevê que a responsabilidade objetiva somente se estende a pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. 11, letra D. Ótimo. 12. Gepeto tem 15 anos, estava dirigindo uma motocicleta quando veio à sua frente uma barreira policial. Assustado e ciente que não possuía habilitação, ele desvia subitamente a direção na tentativa de se esquivar da polícia e acaba colidindo com uma ambulância que é estacionada no acostamento vindo a fraturar seu braço. Alternativa correta. O Estado aqui, nessa situação, tem-se a responsabilidade, não se tem um nexo causal, porque nessa situação há uma excludente do nexo causal, que é culpa exclusiva da vítima. Portanto, a letra D é que responde satisfatoriamente essa questão. O acidente foi decorrente de culpa exclusiva da vítima, motivo porque, por falta de nexo de causalidade, nem o Estado nem o município podem ser responsabilizados pelos danos sofridos por Gepeto. Correto? Um cidadão juridicamente necessitado procura a defensoria, solicitando que fosse deduzida a pretensão em face do Estado de Rondônia, pleiteando indenização pela morte do filho ocasionada por policial militar durante uma reintegração de posse. Ao atendê-lo, seria correto responder-lhe que o sucesso da demanda depende da demonstração do dano, a ação pode ser ação de plena, pois nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco integral? Não. Eu não gosto muito dessa questão, porque essa questão ela revela muito do pensamento político vigente aqui no nosso âmbito atual do Brasil. Não vou entrar muito nesse mérito, não, mas eu quero que o senhor tenha em mente que a resposta é a letra B. A resposta é a letra B. A resposta é a letra B. O sucesso da demanda depende da demonstração do dano, da existência do nexo causal, deste com a ação policial e da inexistência da prática de ato pela vítima que legitimasse a referida ação. Não, ainda nós não temos a nossa exclusão
ampla e restrita da responsabilidade, né, dos agentes policiais. Ainda não temos, espero que não tenhamos. Vamos adiante? 13, letra B. 13, letra B. 14. Joana da Silva submeteu-se a uma cirurgia em um hospital público municipal para retirar de um tumor maligno situado em um rim e que resultou na perda desse rim, acarretando sobrecarga no rim remanescente e piora a qualidade de vida. Em razão disso, a cidadã decide ingressar com a ação judicial visando o recebimento de indenização em razão da perda do rim. A partir desses fatos hipotéticos, qual é a alternativa correta? Para a responsabilização do médico, Joana deve comprovar a existência de culpa, pois na seara médica vigora o princípio da responsabilidade subjetiva. Eis que a ação médica é considerada obrigação de meio e não de resultado. Ok? Essa resposta é a letra D. Nós temos aqui o STJ, uma decisão proferida no RESP 1104665 do Rio Grande do Sul. Olha só. Recurso especial, ação de indenização, danos morais, erro médico, morte de paciente, decorrente de complicação cirúrgica, obrigação de meio, responsabilidade subjetiva do médico. Acórdão recorrido conclusivo no sentido da ausência de culpa e de nexo de causalidade, fundamento suficiente para afastar a condenação do profissional de saúde, teoria da perda de tal. A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral, salvo cirurgias plásticas embelezadores, obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional, a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva. Ok? Responsabilidade subjetiva. E, por fim, a 15, a condenação dos estados ao pagamento de indenização às famílias de detentos, ainda que mortos por outros, presos em fundamento na responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal. 15, letra D. 15, letra D. 15, letra D. Correto. E aqui nós temos uma manifestação vamos lá. Responsabilidade civil do Estado nessa hipótese. Nós temos muita jurisprudência nessa temática, né? Questões de pequeno valor. Nessa hipótese, vamos aqui no direito, responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento. A responsabilidade civil do Estado, então, nesse caso, nós temos, esse artigo é ótimo, ó. A teoria do risco administrativo, ele fala sobre os pressupostos da responsabilidade, nós já vimos, né? Requisitos para que haja responsabilidade civil do Estado. Quando se fala que a responsabilidade do Estado é objetiva, isso significa que a pessoa que sofreu um dano causado por um agente público terá que provar apenas 3 elementos. Conduta praticada por um agente público na qualidade de agente público, ou seja, um policial que mata outra pessoa com a arma da corporação fora do serviço, responsabilidade subjetiva. Isso é importante. Dano, nexo de causalidade, demonstração de que o dano foi causado pela conduta. Teorias do risco administrativo e do risco integral. Vimos acima que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, o lesado não precisa comprovar a culpa da administração pública. No entanto, ainda persiste uma dúvida. O Estado deverá sempre indenizar? Ele poderá alegar excludente de responsabilidade para se isentar da indenização? Sobre esse tema, destaco as 2 teorias principais. A teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva. A vítima lesada não precisa provar culpa. Teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado é objetiva também. A vítima lesada não precisa provar culpa. Dizer que ele é objetivo é dizer que ele não precisa provar a culpa, né? Lato sensu, culpa ou dolo. Mas, nos termos da teoria do risco administrativo, o Estado poderá eximir-se do dever de indenizar caso prove alguma causa excludente de sua responsabilidade. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Não se admite, na teoria do risco integral, excludente de responsabilidade. Mesmo que o Estado prove que houve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, ainda assim será condenado a indenizar.
A teoria do risco administrativo é adotada como regra no direito brasileiro. Então, quando nós formos inquiridos, qual é a teoria que fundamenta o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, os senhores podem dizer que, regra geral, essa teoria é a teoria objetiva na vertente risco administrativo, uma vez que possibilita excludente de responsabilidade. E a do risco integral é adotada no direito brasileiro de forma excepcional em alguns casos. A doutrina diversa sobre quais seriam essas hipóteses, mas aí os senhores podem, sem titubear, os senhores podem elencar os danos ambientais, os nucleares e também os advindos de atos terroristas. Então, é isso aqui. Teoria que rege a responsabilidade civil do Estado. Teoria do risco administrativo, o Estado pode invocar causa. Em algumas exceções, e acolhe-se a teoria do risco integral. Qual é o tipo de responsabilidade aplicável no caso de omissão do Estado? Se a administração pública causar um dano ao particular em virtude de uma conduta omissa, a responsabilidade nessa hipótese também será objetiva? Aí, esse artigo, ele sintetiza todo o nosso conteúdo dessa nossa aula. Eu vou lhes enviar. Esse artigo é extremamente importante. Esse artigo é extremamente importante. Esse artigo é imprescindível e ele condensa de forma ímpar essas teorias a respeito da responsabilidade do Estado. Vamos lá. Qual tipo de responsabilidade, continuamos no artigo, qual tipo de responsabilidade civil aplicável nos casos de omissão do Estado? Se a administração pública causa um dano ao particular em virtude de uma conduta omissa, a responsabilidade nessa hipótese também será objetiva. Então, nós vamos ter que distinguir a responsabilidade da administração por atos, a responsabilidade comissiva, a responsabilidade comissiva, ação. Então, nós vamos ter a teoria do risco a teoria objetiva no risco administrativo, e no viés risco integral. E na hipótese de omissão, nós vamos agora tratar dessa situação. Qual o tipo da responsabilidade civil aplicável no caso de omissão do Estado? Se a administração pública causa um dano ao particular em virtude de uma conduta omissa, a responsabilidade também será objetiva? Qual que era a doutrina tradicional e STJ? Na doutrina, ainda hoje, a posição majoritária de que a responsabilidade civil do Estado, em caso de atos omissivos, é subjetiva. Então, doutrina tradicional e STJ. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Teoria da culpa administrativa, culpa anônima. Culpa é sinônimos, né? Culpa administrativa ou culpa
anônima. Culpa administrativa ou culpa anônima. E o STF? O que diz o STF? Na doutrina, ainda hoje, a posição majoritária de que a responsabilidade do Estado em caso de atos omissivos é subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Assim, em caso de danos causados por omissão ou particular, para ser indenizado, deveria provar omissão estatal, o dano, o nexo causal e a culpa administrativa. Aí, naquelas hipóteses, o serviço não funcionou, o serviço funcionou de forma tardia ou ineficiente. Essa é a posição que você encontra na maioria dos manuais do direito administrativo. O STJ possui entendimento majoritário no sentido de que a responsabilidade seria subjetiva em ter um julgado, que é a segunda turma, o agravo regimental, no RESP 13.45.620 do Rio Grande do Sul. O relator foi o ministro Assucete Magalhães, em 2015. Na jurisprudência do STF, contudo, tem ganhado força nos últimos anos o entendimento de que a responsabilidade civil, nesse caso, também é objetiva. Isso porque o artigo 37, parágrafo 6, determina a responsabilidade objetiva do Estado. Eu fico perplexo. Assim, não com o STF, mas assim, como você cria uma teoria. Você aplica uma teoria, por exemplo, essa teoria da culpa administrativa, você faz uma interpretação restritiva de um texto legal. Isso é absolutamente criminoso. Isso é criminoso. Isso é absolutamente criminoso. A Constituição ela é clara no artigo 37, parágrafo 6. E mesmo assim, os doutos do STJ, eles têm essa posição absurda, equivocada, criminosa de fazer uma interpretação contrária. Então, me digam o porquê de uma Constituição. Correto? Vamos lá. Isso já foge da esfera meramente doutrinária, acadêmica. Isso aqui já entra na esfera criminosa. Já entra na esfera criminosa. Esse posicionamento. Vamos lá. Eu tenho que tirar uma foto. Agora o STF vem para combater isso que ocorre. Isso porque o artigo 37, parágrafo 6º, determina a responsabilidade objetiva do Estado sem fazer distinção se a conduta é omissiva ou... Agora, por exemplo, você vem me dizer o seguinte, você poderia ligar assim, mas o Estado é um Estado que não consegue atender, é omisso, mas isso não é um problema jurídico, isso é um problema político, porque o jurídico diz que a responsabilidade é objetiva, correto? Não cabe ao intérprete estabelecer distinções, claro, é óbvio, se a Constituição prevê a responsabilidade objetiva do Estado, não pode o intérprete dizer que essa regra não vale para o caso de omissão. Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Estado engloba tanto os atos comissivos quanto os omissivos. STF. Obrigado, STF. Objetiva. Desde que, obviamente, demonstrados casos especificados no poder público. A jurisprudência da Corte, STF segunda turma, Dias Toffoli, em 2015, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, tanto por atos omissivos quanto por atos comissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do poder público. Deve-se fazer, no entanto, uma advertência. Para o Estado, para o STF, o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões. Ponto. No entanto, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o poder público tinha um dever legal específico de agir para impedir o evento danoso e mesmo assim não cumpriu essa obrigação legal. Observação. Nexo causal. Estado tinha, na verdade,
nexo causal entre omissões e danos, caracterizado quando o Estado tinha um dever legal específico de agir. O Estado tinha dever legal. O Estado tinha um dever legal específico de agir. O Estado tinha um dever legal específico de agir para impedir o evento danoso e mesmo assim não cumpriu. Para impedir o evento danoso. O evento danoso. Para impedir o evento danoso. Para impedir o evento danoso, mesmo assim não cumpriu essa obrigação legal. Assim, o Estado responde de forma objetiva pelas suas missões, desde que ele tivesse obrigação legal específica de agir para impedir que o resultado danoso ocorresse. Isso se chama de omissão específica do Estado. Dessa forma, para que haja responsabilidade civil, no caso de omissão, deverá haver uma omissão específica. Aí aqui é, obviamente, omissão específica. Omissão específica do Estado. Ótimo. Se um detento é morto dentro da unidade prisional, haverá responsabilidade civil? Sim. Objetiva. É porque é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Logo, o poder público poderá ser condenado a indenizar pelos danos que o preso venha a sofrer. Essa responsabilidade é objetiva. Assim, a morte de um detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência de sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto. Ela é objetiva, mas ela é regrada pela teoria do risco administrativo. Ok? Detento. Morte. Detento. Objetiva e risco administrativo. Risco administrativo. Então é isso. A morte do detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência de sua missão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto. Assim, a morte do detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência de sua missão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º. A responsabilidade civil, nesse caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do ministro Luiz Fux, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre a omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, que não é acolhida no texto constitucional, só excepcionalmente. Então, o Estado é objetivamente responsável pela morte do detento, isso porque houve observância do seu dever específico de proteção, e o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ter sido evitada. Nesse caso, rompe-se o nexo de causalidade. Então, tem a seguinte tese fixada: repercussão geral. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, o Estado é responsável pela morte do detento. É a hipótese, por exemplo, que ele está doente e precisa de tratamento médico. Este não lhe é oferecido de forma adequada pela administração. Então, há uma violação ao artigo 14 da LEP. Então, nesse caso, se ele falece, o Estado deve ser responsabilizado. Agora, vamos imaginar que o preso estivesse bem saudável, sem qualquer sinal anterior, sofre um mal súbito no coração e cai morto instantaneamente. Na segunda hipótese, o poder público não deverá ser responsabilizado por essa morte,
já que não houve omissão estatal e este óbito teria acontecido mesmo que o preso estivesse em liberdade. Tudo bem? O Estado pode ser responsabilizado pela morte do detento que se suicida? Sim. No entanto, aqui também, como se adota a teoria do risco administrativo, o Estado poderá provar alguma causa excludente de responsabilidade. Assim, nem sempre que houver um suicídio, haverá responsabilidade civil do poder público. O ministro público exemplifica seu raciocínio. Se o detento que praticou o suicídio já vem apresentando indícios de que poderia agir assim, então, nesse caso, o Estado deve ser condenado a indenizar seus familiares. Isso porque o evento era previsível e o poder público deveria ter adotado medidas para evitar que acontecesse. Por outro lado, se o preso nunca havia demonstrado anteriormente que poderia praticar essa conduta, de forma que o suicídio foi um ato completamente repentino e imprevisível, nesse caso o Estado não será responsabilizado porque não houve qualquer omissão. Vale ressaltar que a administração pública que tem o ônus de provar a causa excludente da responsabilidade. O ministro Marco Aurélio defendeu que a responsabilidade do Estado em caso de violações a direitos dos detentores seria baseado no risco integral, dado um posicionamento minoritário. Então, vamos voltar aqui para as nossas questões, para nós encerrarmos a nossa parte da responsabilidade. A questão 16. Vamos resolver até a questão. Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, essa deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias. Aí, qual é a causa que atenua a responsabilidade do Estado? A culpa concorrente da vítima. Nós já vimos isso. Culpa concorrente atenua, né? 17. Então, a 16 é a letra D. 17. Considere que uma lei fosse declarada inconstitucional pelo STF, após ser aprovada pela Câmara Municipal do município de Registro, que é uma cidade em São Paulo, sancionada e promulgada pelo prefeito. É correto afirmar que, nessa hipótese de ato legislativo, a regra geral é que não há responsabilidade, mas letra D é a resposta. Se a lei efetiva e comprovadamente produziu danos ao particular, a responsabilidade civil do Estado, destacando-se que o fato gerador da responsabilidade estatal alcança tanto a inconstitucionalidade material quanto a formal, né? Então é isso. O poder legislativo, na sua função normativa, atua com soberania, somente ficando sujeito às limitações impostas pela própria Constituição. Portanto, desde que haja em estrita conformidade com os mandamentos constitucionais, elaborando normas gerais e abstratas, o Estado não pode ser responsabilizado por sua função legislativa. Porém, a doutrina e a jurisprudência reconhece a possibilidade de atos legislativos ensejarem a responsabilidade em duas situações. Leis inconstitucionais, primeiro, tanto inconstitucionalidade material quanto formal, e edição de leis de efeitos concretos, atos normativos de efeitos concretos. Ok? Edição de leis inconstitucionais e edição de leis de atos concretos. 18. Indivíduo adquire veículo caminhão de particular e efetua normalmente o devido registro junto ao Detran de São Paulo. 15 dias após a aquisição, ao trafegar em rodovia, ao ser parado em fiscalização, verifica-se que o veículo caminhão havia sido furtado um mês antes da aquisição e, por consequência, o bem é apreendido. O indivíduo ajuiza ação de indenização contra o Estado de São Paulo. Essa aqui foi uma questão muito controvertida, porque o sistema do Detran de São Paulo é o mesmo sistema da Polícia Civil, Então, teve até um comentário pelas polícias estaduais, né? É o mesmo, o banco de dados em São Paulo, o banco de dados utilizado pelas polícias estaduais e pelo Detran é o mesmo, é o Prodesp. Então, aqui haveria sim responsabilidade do Estado, né? Mas a resposta dada como correta foi a letra A. Improcedente, pois, embora tenha havido falha no registro estatal que não continha informação sobre o furto, não. Não há nexo de causalidade entre o ato perpetrado pelo órgão estadual e os danos experimentados pelo autor. Então, foi a resposta letra A, muito controversa, absurda, né? O artigo 37, mencionado na questão 19, então ele diz que o Brasil adotou a teoria do risco administrativo diante da responsabilidade objetiva do Estado, do risco administrativo, objetiva do risco administrativo. A letra B. 20,
Supondo que a cidade de Poá fosse uma cidade em São Paulo, uma tempestade de grandes proporções. Regra geral, o fato de haver a tempestade não é por si só enseja a responsabilidade do Estado, não é essa a situação, correto? Vai ser subjetiva, na hipótese de culpa administrativa, naquelas situações elencadas. Mas, nessa situação, o risco, o caso fortuito de força maior, ela exclui o nexo e, portanto, estará afastada da responsabilidade civil da municipalidade, pois um de seus pressupostos, o nexo de causalidade, foi rompido, né? Não existiu. Então, é a letra A. Causas excludentes da responsabilidade objetiva do Estado. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro. E causa atenuante da responsabilidade objetiva do Estado, culpa concorrente da vítima. Responsabilidade integral da administração, dano nuclear, dano ambiental, terrorismo. Vamos passar aqui agora. Caiu aqui os meus livros. Vamos para encerrar aqui a nossa aula de responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil, também chamada de extracontratual, porque pode ser uma responsabilidade contratual, obrigação de reparar advinda de um contrato descumprido, então é uma responsabilidade civil subjetiva. A extracontratual, ela não decorre do descumprimento de um contrato, né? Então, nós falamos, né, que nós temos a teoria da irresponsabilidade, depois as teorias civilistas, né, teoria da culpa civil comum do Estado, fizemos aquele com os quadros, é a responsabilidade subjetiva, então falamos sobre isso. Depois nós temos a teoria da culpa administrativa, teoria da culpa do serviço ou culpa anônima, né, representou o primeiro estágio de transição entre a doutrina subjetiva e a objetiva. A responsabilidade por indenizar passa a ser do Estado e não mais do agente. A obrigação de indenizar surge de uma das três formas de falta do serviço. Quais seriam elas? Inexistência, mau funcionamento e retardamento. Então, houve a falta, deve ser comprovada, a falta deve ser comprovada, e houve o dano. Então, são as hipóteses de omissão. E a teoria do risco, né? A teoria da responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. O risco administrativo ela independe, né, da falta do serviço, da culpa do agente, e você tem que ter o ato, o nexo e o dano, tudo bem. Mas há excludentes de responsabilidade. No risco integral, não há excludente de responsabilidade. Atos legislativos, em regra, não acarretam a responsabilidade extracontratual do Estado, exceto edição de leis inconstitucionais e edição de leis de efeitos concretos. Atos jurisdicionais, regra geral, é a irresponsabilidade civil do Estado, mas exceção é o erro judiciário, preso além do tempo, preso de forma indevida. A responsabilidade, né? E aí nós falamos teoria da culpa administrativa, culpa do serviço adotado para aquelas omissões. Então, com essas informações desses artigos, nós estamos já muito bem suportados aí para respondermos a qualquer questão pertinente à responsabilidade. Então, já vamos passar para as questões pertinentes ao controle, né? Então, vamos resolver aí 10 questões pertinentes ao controle. Ao controle, então eu vou ter em mãos aqui o meu Código Civil, onde ele se encontra. Aqui. Os senhores vão, por gentileza, controle. Artigo 70 e seguintes do Código Civil. Controle da administração. Controle.
Vamos adiante. O controle jurisdicional dos atos administrativos, nós já vimos isso. O Poder Judiciário ele não pode imiscuir-se, ele não pode adentrar o mérito administrativo. Doutrina tradicional, mas ele pode sim analisar o mérito sob o viés da legitimidade e também em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade. Então vamos adiante aqui. 1. O controle jurisdicional dos atos administrativos. Ele pode recair sobre atos administrativos vinculados em discricionários relativamente ao mérito falso, regra geral, não. Pode incidir sobre atos administrativos vinculados, mas não sobre os discricionários, falso. Tendo em vista o princípio da deferência, limita-se a verificação da autoridade competente da adoção da forma prescrita em lei e do trâmite regular do respectivo procedimento administrativo, não podendo recair sobre o mérito ou finalidade do ato. Sobre a finalidade, pode. Pode recair sobre atos administrativos deferência. Quer dizer o seguinte, ele não adrenda aquele mérito, aquela hipótese, quando aquela matéria for uma matéria técnica. Vamos ver aqui a resposta. É a letra E. Pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários, não cabendo ao Poder Judiciário, entretanto, o controle do juiz de oportunidade e conveniência, exercido com razoabilidade e motivação pela administração pública, dentro dos parâmetros legais. Correto? Então, a 1 é letra E. Nós estamos a tratar do controle. O controle é que eu pedi aqui, o fiscal código, na verdade, era a Constituição. A partir do artigo 70, senhores, por gentileza. Constituição Federal, artigo 70. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária até o artigo 75. Então, vamos lá. Pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários. Letra E, correto. Então, a letra A, nós sabemos que não pode recair o controle jurisdicional sobre o mérito, motivo e objeto. Ele pode incidir sobre atos administrativos discricionários, no caso de desrespeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tendo em vista o princípio da deferência, o princípio da deferência diz respeito a que as decisões proferidas por autoridades detentoras de competência específica, sobretudo de ordem técnica, precisam ser respeitadas pelos demais órgãos e entidades estatais. Letra D. Pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários, desde que em qualquer caso esgotadas as instâncias de controle administrativo. Falso. Não há imposição legal de serem esgotadas as instâncias administrativas. E a letra E é a correta. Né? Vamos lá, 2. Acerca do controle externo da administração pública, é correto afirmar. Dentre outras atribuições, o Tribunal de Contas da União poderá, se verificar a ilegalidade, assinar prazo para que o órgão ou entidade fiscalizada adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Não atendido o referido prazo, poderá, desde logo, sustar o contrato impugnado, comunicando a decisão à Câmara ou ao Senado. Agora nós estamos aqui adentrando numa parte específica constitucional. O artigo 71. Sustar, 10º, se não atendido a execução do ato impugnado, sustar o ato. Mas, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Então, nós temos aqui o artigo 71, o controle externo, ele é a cargo do Congresso Nacional, ele é exercido com auxílio do TCU, ao qual compete. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, é isso. Em regra, o TCU não susta contrato, exceto se o Código
Aí, parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal decidirá a respeito. Em regra, o TCU não susta contrato, exceto se o CN não sustar, se o Congresso Nacional não sustar em 90 dias, né? O Tribunal de Contas ele poderá sustar o contrato se em 90 dias o Congresso Nacional não tomar as medidas, né? Então, a letra A está equivocada. É correto afirmar, dentre outras atribuições, o TCU poderá se verificar legalidade. Então, nós já fundamentamos a letra E. Aí, vamos lá, ó. Dentre outras atribuições, letra B. Dentre outras atribuições, compete ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário, a ser ratificada no Poder Judiciário, após asseguradas as partes, assim apenadas, ampla defesa e contraditório. O inciso 8º, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Não há que se falar em ratificação do Poder Judiciário, tá bom? C. O controle externo da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercido pelo Tribunal de Contas da União e supletivamente pelo Congresso Nacional. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional, que exerce o controle externo, né? Então, essa aqui é uma daquelas clássicas, Não é. A letra D está correta, como já explicamos. A letra D, fundamento no artigo 71, dentre as outras atribuições, compete ao TCU, em auxílio ao controle externo, ao cargo do Congresso Nacional, apreciar contas prestadas anualmente pelo presidente, julgar as contas dos administradores. Artigo 71, inciso 1. Mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. 4º, realizar por iniciativa própria inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Ótimo. E, por fim, a letra D é correta. As normas, a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do DF serão estabelecidas pelas constituições estaduais. Não, o artigo 75 não diz isso, da Constituição. É muito específica essa questão. Ela diz que a organização, composição, melhor dizendo, as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do DF, bem como dos tribunais e conselhos de contas. Então, os tribunais de contas dos estados e do DF seguirão as normas do TCU. Então, 2, letra D. 3, todos com fundamento no artigo 70, 71, 75 da Constituição. Sobre os mecanismos legais de controle sobre licitações e contratos, assinale a alternativa correta. Controle também, essa questão é bem difícil. Os licitantes e o contratado têm competência exclusiva para representar o Tribunal de Contas ou os órgãos integrantes do sistema de controle interno contra as irregularidades na aplicação? Não é. Comentários, vamos ver aqui os comentários. Artigo 113 da Lei 8666. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei 8666 será feita pelo Tribunal de Contas competente na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e irregularidade da despesa e execução nos termos da Constituição, sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra a irregularidade dessa lei para os fins do disposto no artigo. Os licitantes e o contratado têm competência exclusiva? Não. Qualquer pessoa. O controle das despesas decorrentes dos contratos administrativos é competência privativa do Tribunal de Contas? Não. Não. O controle será feito pelo Tribunal de Contas, não é privativo, sem prejuízo do sistema de controle interno. Sem prejuízo. Não é privativo, porque o controle interno pode promover esses atos. Os tribunais de contas poderão solicitar para exame até o 5º dia útil anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação devidamente publicado. Parágrafo 2º do artigo 113 da Lei 8.666. Os tribunais de contas, até o dia útil e imediatamente anterior à data de recebimento das propostas. Não. Falso. Os órgãos interessados da administração ficam dispensados da demonstração da legalidade e da regularidade das despesas? Não. Falso. 113. Ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade das despesas e execução, nos termos da Constituição. A decisão dos tribunais de contas sobre o edital examinado obriga os órgãos ou as entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que lhes forem determinadas. A decisão sobre o edital, letra D, não. Falso, com fundamento no artigo 113. A decisão que fica sobre o edital examinado obriga os órgãos o controle das despesas decorrentes? Não, a letra é equivocada. Na verdade, a letra A está equivocada porque os licitantes e contratados não têm competência exclusiva para representar o tribunal, qualquer interessado. O controle da despesa é competência privativa? Não, porque o controle interno de cada um dos poderes também promove este controle. Os tribunais poderão solicitar até o dia útil anterior, falso, A, B e C. Os órgãos interessados ficam dispensados? Não, eles têm que demonstrar, e a letra E é que é a resposta correta. A decisão dos tribunais de contas sobre o edital examinado obriga os órgãos ou as entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que lhe forem determinadas, correto? É o artigo 113, parágrafo 2º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou as entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhe forem determinadas. 4. A respeito do controle judicial dos atos administrativos, é correto afirmar: ele tem por finalidade avaliar e controlar o mérito do discricionário? Falso. Ocorre nas situações em que o ato poderia ter sido revogado, mas não fez. Não. Se ele é revogado, ele era um ato válido. Então, não há que se falar em controle judicial. Muitas vezes precede a edição? Sim, é porque ele pode ser a priori, o controle pode ser a priori. Na maioria dos casos, né, o controle é feito a posteriori, mas não. Pode ser o controle a priori, como a ação civil pública, a ação popular. Vamos adiante. Questão 5. O controle interno dos poderes legislativo, executivo e judiciário, mantido de forma integrada, tem como finalidade comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Pessoal, correto. Artigo 74. Os poderes legislativos, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade
e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Artigo 74, inciso 1, inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos para entidades de direito privado. Artigo 74, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Por fim, inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Então, o controle interno dos poderes legislativo, executivo e judiciário, mantidos de forma integrada, tem como finalidade, letra A, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Perfeito. 6. É correto afirmar que concerne ao Tribunal de Contas. No que concerne ao controle do Tribunal de Contas, o controle do Tribunal de Contas exerce. A função desempenhada pelo Tribunal de Contas é técnica, administrativa e jurisdicional? Falso. Não. A fiscalização do Tribunal de Contas não se restringe ao controle financeiro, sendo, entretanto, vedada a fiscalização contábil? Não, ele faz a fiscalização contábil e orçamentária. Na fiscalização pelo Tribunal de Contas, o controle pode tanger legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação e subvenção de renúncias? Sim, essa é a resposta correta, a letra C. Verdade. A letra D. A fiscalização do Tribunal de Contas não se restringe ao controle financeiro, sendo, entretanto, vedada a fiscalização. Não, é a fiscalização COFOP. O Tribunal de Contas, contábil, legalidade, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, então é contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da União e das entidades, artigo 70 da Constituição Federal. Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O Tribunal de Contas integra a estrutura do Poder Judiciário, auxiliando o Poder Legislativo, possuindo total autonomia. 7º. Então, artigo 74, né? Não, artigo 70, caput, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade ao GAGAU, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle externo é a cargo do Congresso Nacional, será exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, ao qual compete. Aí, o que compete? Apreciar. Ao qual compete? Apreciar. O Congresso Nacional, né, na verdade, né? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias do recebimento, etc. Ok. Então, artigo 7º. O chamado ativismo, questão 7. O chamado ativismo judicial sofre críticas de diversas origens, baseadas principalmente na ideia de que comprometeria a separação de poderes, representando uma interferência devida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo e sobre a ação política. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A legitimidade do Poder Judiciário para a realização do controle judicial de políticas públicas decorre de ser o único poder da República constituído exclusivamente por agentes selecionados mediante concurso público? Falso. Não, eu tenho concurso público em outros âmbitos, no Executivo, no Legislativo. Letra B, equivocada. B. Caso o Poder Executivo age de modo irrazoável ou proceda com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, justifique-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre a ação de verdade. Isso é verdade. Letra B, correta. A letra C. A Constituição não admite a interferência do Judiciário no mérito, de maneira que não merece... Não, sim.
razoabilidade, proporcionalidade. É possível, sim, controle de legitimidade. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, motivo pela qual não pode ser objeto de controle judicial. Também não é assim. Ela não é iure, é de iure, é iuris tanto. A impossibilidade definida pela Constituição de 88 de controle judicial dos atos é decorrência da máxima. Não. Isso já foi o tempo dessa regra, né? Já foi-se o tempo. Ok. 8. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre o controle da administração pública. O controle de legitimidade seja a verificação pelo órgão controlador da existência ou não dos princípios da adequação e da compatibilidade referentes às despesas públicas. Não, esse não é o controle da legitimidade, não. Esse é o controle de economicidade. Falso. O controle financeiro é aquele exercido pelo Poder Executivo sobre o Legislativo e o próprio Executivo sobre sua própria administração, no que se refere a receitas, despesas e a gestão dos recursos públicos. Pessoal, isso aqui é errado, porque esse aí, na verdade, é o controle financeiro. Esse aí é o controle financeiro. Esse aí é o controle financeiro. É aquele exercido, o controle de legitimidade. A letra A está errado porque não é controle de legitimidade, é controle de economicidade. A letra B, controle financeiro, é aquele exercido pelo Poder Legislativo sobre o Executivo, sobre o Judiciário e sobre sua própria administração. O controle é aquele pelo Poder Executivo sobre o Legislativo e o próprio Executivo sobre sua própria administração. Aqui essa letra B não saberia dizer por que está errada, porque ela está certa. Poder Executivo. Não, é legislativo sobre executivo. É legislativo sobre executivo, legislativo sobre o judiciário, legislativo sobre ele próprio. O controle financeiro é aquele exercido pelo legislativo, não executivo legislativo, mas legislativo, executivo, legislativo, esse é o controle financeiro. Letra C. Compete, muito difícil essa questão. Compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Esse é o gabarito letra C. Esse é o gabarito letra C. Esse é o gabarito letra C. Que prova é essa? O procurador do município, uma prova de procurador. O controle judicial incide especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, seja onde for que esteja sendo desempenhada, alcançando os atos administrativos, sem contudo examinar. Não, podem ser examinados sim os atos do Legislativo, exceto aqueles interna corporis, que não são. O Poder Judiciário pode controlar os atos internos exclusivos do Legislativo? Não. Os internos corporis, não. Falso. Então, vamos lá para a próxima questão 9. Os princípios administrativos podem ser utilizados para fins de controle de constitucionalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, sendo o que se observa na alternativa a seguir. A nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo ou comissão ou de confiança viola a Constituição Federal? 9, letra A, viola. É a súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 13. O ato administrativo eivado de ilegalidade deve ser revogado? Não. Anulado, autotutela, súmula 473. Já vimos isso, né? Ao titular do cargo de procurador de autarquia exige-se a apresentação de instrumento de mandato ou falso, não se exige, súmula 644 do STF. Não é possível a autotutela dos atos após a impugnação? Não tem essa vedação. O princípio da impessoalidade é
corolário da isonomia e da legalidade, sendo centrais impessoalidade. 10. Acerca do controle da administração pública. Uma das atribuições do controle interno é servir como órgão de assessoramento da autoridade administrativa, visando assegurar a legalidade e eficiência da gestão. Artigo 74, inciso 2. Verdade. Correto. Correto. Letra B. O controle administrativo consiste no acompanhamento da fiscalização dos atos administrativos, sendo prerrogativa privativa do Executivo? Não. Os outros também promovem esses controles internos na sua esfera de competência. A representação é a forma pela qual o servidor público exclusivamente pode levar ao conhecimento da administração qualquer irregularidade que tenha conhecimento. Artigo 74, parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Não. Então, a letra C, a letra B, a letra C, porque pode ser formalizado por qualquer cidadão. Qualquer cidadão, mas ele está falando o quê? A representação é a forma pela qual exclusivamente, não é ele, não, é qualquer cidadão. O controle externo apoia o controle interno por meio da realização de auditorias nas contas dos responsáveis. Falso. O controle interno apoia o controle externo. E o fundamento disso é artigo 74, inciso 4º. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo. Inciso 4. E, por fim, a última está errada. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União. 74, parágrafo 1º. Então, 74 é um artigo importante. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade. Artigo 74. Onde está aqui o meu Unicolor? Os poderes manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Nós temos aqui essas regras. Ok. Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, nós temos todas essas regras aqui. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, delas darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, isso. Artigo 74. Vamos lá. Por fim, a questão 10 foi a questão última, né? Nossa última questão. Então, é isso mesmo. Os responsáveis, ao tomarem conhecimento, darão ciência ao Ministério Público? Não. Darão ciência ao Tribunal de Contas da União. Então, ficamos aqui com as nossas 10 questões de controle. Controle, basicamente, é o controle previsto,
são as disposições previstas na Constituição, a partir do artigo 70 até o artigo 75. Então, vamos encerrar nossa aula por hoje, nossa quarta aula, e voltamos já... Quarta ou quinta aula? Não, quarta aula. E voltamos agora em breve já com a nossa quinta aula. Então, muito obrigado e então até a próxima quinta aula. Até a nossa próxima quinta aula.